Não. Algo aconteceu na vida dele, mas agora Davi só acrescentou sobre a vida dele trabalho, porque lá no versículo 15 do capítulo 17 diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai. Ou seja, Davi agora, ele ia até o palácio, ele servia o rei, e ele voltava para cuidar das ovelhas de quem? Do seu pai. Ou seja, por mais que ele ganhou uma promoção, por mais que ele recebeu uma unção, uma autoridade, ele voltava para cuidar das suas ovelhas, que o pai havia confiado. Porque nesse período dele receber essa unção e ele tomar posse, foi um período de muitos acontecimentos na vida dele. E aí, quando Davi, ele continuamente fazia essas coisas, o Senhor foi colocando ele em situações que levava ele cada vez mais ao crescimento. E chega um momento que os irmãos de Davi, os 3 irmãos, os mais preparados, foram chamados para a guerra, para lutar contra os filisteus. E quando eles foram chamados, seu pai Jessé disse: Davi, vai lá. Então, se 3 foram chamados para a guerra, os outros irmãos estavam onde? Provavelmente em casa. Mas Davi já tinha uma função, Davi tinha que cuidar de ovelhas. E de repente o pai dele escala justamente quem para ir lá? Davi podia falar assim: mas pai, eu tenho o dia inteiro para cuidar das ovelhas, eu tenho tanta coisa para fazer, por que o senhor não manda meu irmão? Então Davi vai lá buscar informação dos seus irmãos, e Davi vai lá levar mantimento para os seus irmãos. E quando ele chega lá, ele se depara com uma situação que ele começa a perceber que o seu povo está se sentindo acuado por uma situação. Qual que era a situação? Existia um homem muito grande que estava oprimindo o seu povo. E Davi, quando ele chega, ele percebe que aquele homem está desafiando toda a tropa de Israel. E ele fala assim: hoje eu desafio a toda a tropa de Israel, dê-me um homem para que possa lutar comigo. Ou seja, o cara era abusado, ele dizia: olha, você levanta todo mundo, escolhe só um para lutar comigo. E a guerra acaba. Escolhe só um de vocês para tentar me derrotar, e a guerra acaba. Acontece que esse gigante estava afrontando aquele povo há 40 dias. Às vezes existem algumas situações na vida das pessoas que elas vão aceitando a afronta durante muito tempo da sua vida. Porque às vezes é forte demais para resolver muitas coisas, mas quando se depara com uma situação, aquela situação afronta uma vida inteira. Porque aquela situação faz com que as pessoas se sintam intimidadas. E foi isso que acontecia com aquele povo. Aquele povo se sentia intimidado perante a situação. Então Davi, quando ele chegou lá, o pai disse para ele que era para ele trazer respostas sobre os seus irmãos e levar mantimento. E no versículo 20 diz o seguinte: no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada e deixou as ovelhas. Fala assim: Davi deixou as ovelhas com um guarda. Ou seja, quando ele foi acrescido de mais uma função, ele não deixou aquela que ele tinha para fazer de forma desorganizada. Ou seja, todas as vezes que você é colocado perante Deus para fazer mais alguma coisa, você tem que ser responsável e continuar cuidando daquela que Deus te deu. Amém? Então ele poderia falar assim: então eu vou rápido, dar um jeito de resolver as ovelhas. Não. Ele levantou alguém que era responsável para cuidar das ovelhas durante o período que ele estivesse fora. Ele carregou o que havia sido preparado e partiu como seu pai Jessé havia lhe ordenado. Chegou ao acampamento e quando viu as tropas que estavam saindo-se para colocar em ordem de combate e os gritos
chamavam para a batalha, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Davi viu aquela situação. Davi viu aquele povo se levantando e montando fileira para ser humilhado. Em algumas situações as pessoas já se levantam sabendo que vão ser humilhadas. Sabem que aquela situação na vida dela vai trazer uma grande opressão, uma grande intimidação. E foi isso que aconteceu com a vida daquele povo. Aquele povo estava se sentindo assim. Mas quando Davi viu aquilo, vendo aquele povo se levantar, e ver que aquele povo começava a fugir daqueles gigantes, Davi fala assim para ele: vocês estão vendo o que está acontecendo? Esse homem está se levantando contra vocês. E às vezes a gente percebe que algumas pessoas estão se sentindo intimidadas com alguma situação e muitas vezes o quê? Se cala, porque tem medo. Existem gigantes que as pessoas têm medo de enfrentar. E aí ele disse, ele veio para afrontar Israel. E aí o pessoal falou assim, olha, mas o rei está dizendo que vai ter muitas recompensas para quem derrubar esse gigante. Porque não se levantava ninguém. Porque ninguém tinha coragem. Fala assim, mas Davi tinha uma unção sobre a vida dele. Por mais que em alguma situação na vida dele, ele ainda não tinha tido a oportunidade de demonstrar aquilo, mas Deus já tinha abençoado aquele homem. E aí ele começou a perguntar, o que é que vai acontecer com quem derrubar esse gigante? Davi tinha uma unção sobre a vida dele. Davi, mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, ele assumiu o reinado. Mas Davi começa a questionar. Então Davi perguntou àqueles homens que estavam perto dele, o que vai ser dado? Versículo 28, Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, então ficou irado com Davi. Davi começa a questionar, Davi começa a se interessar pela causa. Só que tem um detalhe, Davi não era soldado, Davi não tinha um treinamento, Davi não tinha nem sido escolhido. Mas ele tinha uma unção sobre a vida dele. E o irmão dele se levantou contra ele. O irmão dele se levantou e falou assim, o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui no nosso meio? Você veio aqui olhar o que está acontecendo para contar para o meu pai. Ou seja, você veio aqui para ver a gente perder. Aonde você deixou aquelas poucas ovelhas? Sabe por quê? Porque o próprio irmão de Davi estava menosprezando a unção que estava sobre a vida dele. Porque ele era tão irônico que ele falou assim, aonde você deixou suas poucas ovelhas? Ou seja, o servicinho de nada que você faz. Fala assim, mas Davi era responsável. Se você deseja crescer em qualquer área da sua vida, você precisa aprender a ser responsável com o que Deus te deu. Se você não cuida daquilo que Deus te deu, você não vai conseguir cuidar das coisas que tem pela frente. Porque Davi, quando ele foi sair para ir lá levar comida para os seus irmãos, ele arrumou alguém responsável para cuidar do seu rebanho. Quando ele chegou e ele quis ver o que estava acontecendo, a afronta que estava acontecendo, ele não chegou e largou tudo em qualquer lugar. Tem gente que larga tudo em qualquer lugar. Onde vai, deixa. O que Davi fez? Ele procurou o responsável pelas bagagens, pelos mantimentos e entregou para ele. Ou seja, Deus acrescenta na vida daqueles que são, fala assim, responsáveis. Tem gente que fica tão obcecado por um sonho, por um objetivo, que ele larga até a família. Ele larga o tempo de qualidade com os filhos. Ele abre mão de muita coisa, porque ele fala assim, agora eu estou focado. E aí ele começa a eliminar um monte de coisa da vida deles. Sendo que Deus há de acrescentar sobre as nossas vidas. E as pessoas começam a deixar um monte de coisa para trás, porque agora acha que tem que viver em cima daquilo, e por aquilo ele faz tudo que for preciso, até abrir mão de coisas essenciais. Mas quando a gente é responsável por aquilo que Deus já nos deu,
então Ele vai nos acrescentando cada dia mais de forma gradativa. Porque para chegar no lugar que Deus tem para a sua vida, não é de maneira forçada, não é de maneira a dar um jeitinho. O mais normal que você vai enfrentar são as adversidades, são os desafios, são as pessoas que estão à sua volta, que muitas vezes nem acreditam na unção de Deus que está sobre a sua vida. A história fala sobre Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi. Nem o irmão dele acreditava nele. Tem aquele ditado que diz que não está na Bíblia, não. Uma vez a irmã foi pregar e usou um dito popular. Eu falei, isso não está na Bíblia, não. Sério? Mas é um dito popular, que santo de casa não faz. Davi para os irmãos dele não era nada. Era aquele que ficava cuidando do rebanho. Não era nem contado. E aí Eliabe se levantou contra ele e falou assim, o que você está fazendo aqui? Sabe que tem um momento na sua vida que algumas pessoas que estão à sua volta, elas vão te questionar porque elas não aceitam a autoridade ou não entendem a autoridade e a unção de Deus que está sobre sua vida. Está tudo certo. Mas você precisa continuar no propósito. Mas você não precisa querer provar, você não precisa querer questionar, você precisa continuar caminhando naquilo que Deus te deu. Você sabe por quê? Porque Eliabe começou a questionar Davi, e sabe o que Davi fez? Davi virou as costas e continuou focado no propósito. O que vai ganhar quem derrubar esse gigante? Eu não estou falando do ignorante, eu não estou falando do prepotente, mas tem alguns Eliabes da vida que você tem que virar as costas. Não adianta você ficar questionando ou tentar explicar que as ovelhas foram guardadas. Tudo que você falar, ele não vai aceitar. E aí você tem que virar as costas para aquilo, porque aquilo ali muitas vezes pode tirar do foco, roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí, eu não estou falando daquele homem que fala assim, uma vez um homem falou assim para mim, a minha esposa está me atrapalhando no ministério. Como se eu fosse falar, larga da sua esposa. Eu falei, não, então cuida da sua esposa primeiro, depois você vai exercer ministério. Porque você não conseguir cuidar nem da sua casa. Eu não estou falando das pessoas que Deus colocou para somar com você. Eu estou falando das pessoas que se levantam para questionar aquilo que Deus está fazendo e vai fazer através da sua vida. Amém? As coisas vão fluir. Não seja escravo dos seus sonhos. Não abra mão das coisas importantes da sua vida para poder alcançar. Mas o Senhor vai acrescentar quando você for responsável. Davi, ele tinha uma marca muito interessante. Davi, ele seria o próximo rei. Mas Davi nunca perdeu o coração de servo. Davi nunca perdeu a sensibilidade em cuidar de ovelhas. Davi nunca deixou servir da sua vida. Irmãos, quando Deus te levanta para uma posição, não é para você ser servido, porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Ele foi o quê? Aquele que serviu, aquele que entregou, aquele que repartiu a sua própria vida. Então, quando ele questionou, ele desviou da direção e fez outra pergunta, porque Davi estava interessado no progresso e não nos questionamentos de pessoas que não iam acrescentar sobre a vida dele. Davi pegou, virou para o outro lado e perguntou, o que vai ganhar? E ele falou, eu aceito o desafio. Quando Davi aceitou o desafio e foi conversar com o rei, aí ele disse o seguinte, menino, você é muito novo, você não tem experiência, você não sabe o que você quer, você não sabe o tamanho do desafio que tem pela frente. Um exército inteiro não está dando conta. Não é possível que você vai conseguir fazer isso. Fala assim, ele tem uma unção de Deus. Fala assim, eu tenho uma unção de Deus. Amém? Então não é pela sua força, não é pela sua habilidade, é pela unção de Deus que está na sua vida. E é por ela que você vai enfrentar os gigantes. Sabe por que muitas pessoas não conseguem, estão sempre lutando e sempre cansadas? Porque quando tem um exército, o próprio inimigo já tinha falado, levanta um para lutar contra eu, que a guerra acaba. Sabe por quê, irmãos? Porque existem coisas nas nossas vidas que são como exércitos. E às vezes a gente fica perdendo tempo com soldadinhos enviados do inferno para poder te cansar na batalha. Quem já assistiu aqueles filmes
e fica lá todo mundo brigando, aí você mata um, vem outro, mata um, vem outro, mata um, vem outro. Aí de repente, quando você está morrendo de cansaço, o que vem? Vem o chefão. Deixa eu te falar uma coisa. Fala assim, eu gosto de lutar com o chefão. Amém? A gente tem que lutar com aquele que vai parar a guerra. Existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa entender e falar assim, escuta, eu não vou perder tempo brigando com certas coisas que vêm na minha vida. Quando o casal está muito bravo um com o outro, e aí de vez em quando eu olhava para a Lorena, quando a gente ficava bravo, né? Isso há muitos anos atrás. Aí a Lorena olhava para mim e falava assim, eu não sou o seu inimigo. Porque às vezes nós começamos a brigar com coisas que não tem nada a ver. A gente começa a levantar para guerrear coisas e guerras que na verdade essas não vai te trazer vitória. A gente começa a questionar coisas e a entrar em bate-bocas, em discussões que são soldadinhos que muitas vezes são enviados do inferno para te cansar. Porque a hora que chegar a hora da batalha mesmo, você está cansado. E aí você perde a batalha não é porque você não tinha condições, é porque você gastou energia demais com briguinhas de menos. Não está entendendo? Quando eu olho para aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, eu tenho que começar a clamar e falar assim, quais são os gigantes que eu tenho medo de enfrentar? Qual é o maior desafio que pega sobre a minha vida? Eu vou começar por ele, para que eu possa cansar menos e alcançar mais rápido aquilo que o Senhor tem para mim. Então, você não pode ir contra os filisteus. Você ainda é jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Eu quero te falar uma coisa, no mundo espiritual não existe idade para você vencer batalhas. Você pode ter pouco tempo de convertido. Você pode ter pouca experiência com Deus. Você pode ter, assim, alguns versículos na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você é jovem demais. Você começou na igreja agora. Você mal sabe abrir a Bíblia. Você não pode ir contra ele, que é um principado, é uma potestade. Se você entender que Deus te deu uma autoridade, não é o tempo. É a unção de Deus que está sobre a sua vida. No mundo natural, a gente precisa de um tempo para a criança crescer. 9 meses para nascer, 9 meses para andar, e aí por aí vai. No mundo espiritual, você pode ser cheio do poder de Deus com poucas semanas, se você começar a enfrentar os gigantes, que muitas vezes faz você calar a boca. Se você enfrentar os maiores temores da sua vida. Eu quero desafiar você a começar a lutar com aquilo que é grande na sua vida. Porque tem algumas pessoas que falam assim, rapaz, aquele homem é bom demais. Ele só tem esse, mas é esse que faz ele calar toda vez. É esse que rouba a autoridade, é esse que envergonha, é esse que intimida, é esse que passa medo. Rapaz, ele é bom demais, o único problema é esse problema. Ele vence todos os soldadinhos, mas tem esse aqui, então nós vamos brigar com esse de hoje em diante. Porque quando esse cair, muita coisa na sua vida que estava travada há muitos anos vai andar de uma maneira muito mais veloz. Muitas coisas na sua vida que você dizia, eu derrubo um, vem outro, eu derrubo um, vem outro. Não! Você vai ter autoridade para usar, para derrubar aquilo que é o grande na sua vida. E eu quero te perguntar, qual é o maior gigante que você tem que derrubar? É aquela pessoa que fica sempre nos lados. Não, eu estou melhorando daqui, eu estou derrubando um daqui, eu estou um daqui. Irmãos, talvez você não está vencendo. Talvez você está sendo enrolado e sugado pela força do mal. Em achar que você está caminhando. Em achar que você está melhorando. Mas Davi falou assim, olha, vamos acabar com essa bagunça? Vamos derrubar esse gigante. E aí quando eles falaram assim, olha, você não pode fazer isso. Ele falou, pode. Fala assim, eu tenho uma história. Sabe por que você está aqui até hoje? Porque você tem uma história. Você tem uma história de superação, você tem uma história de experiência com Deus, você tem uma história de livramento de morte, você tem uma história de restauração.
Só que muitas vezes o inimigo tenta calar a sua história. Assim como Eliabe tentou calar a história de Davi, no momento crucial da vida dele, Eliabe falou: o que você está fazendo aqui? E Davi falou assim: olha, eu não vou dar ouvido a isso, eu vou atrás do objetivo, eu tenho unção de Deus. Fala assim: eu tenho uma história. Qual que é a sua história? Conta a sua história para o inimigo. Porque o inimigo ele é cheio de querer dar show. Todos os dias, no mesmo horário, aquele gigante se levantava e era o momento do show. Era o momento dele se levantar e falar: e aí? Mais uma vez eu estou aqui babando em vocês, humilhando vocês, e vocês não são nada. E quantas vezes o inimigo muitas vezes se levanta e fala: aí, você de novo. E eu estou aqui mais uma vez para dizer que você não é nada. Mas deixa eu te falar uma coisa: quando o inimigo se levanta com show, a unção de Deus que se bate de frente, destrói toda a fortaleza do mal. Porque tem uma passagem aqui no versículo que fala assim: e todos os dias o gigante se levantava. Mas teve um dia que um homem, com a unção de Deus, ouviu o grito do gigante. E ele disse: agora chegou a vez de você se calar. Não importa o que o inimigo fala, mas se você ouviu, é porque Deus vai fazer com que você use da sua autoridade para fazer ele se calar. Então Davi contou a história. E ele olhou para aquele homem, para aquela liderança, para aquele exército, e foi contando aquela história. E quando o inimigo se levantou com aquele showzinho, ele levantou e foi: irmãos, o que faz diferença sobre a sua vida é o quanto você é servo, o quanto você é sensível, o quanto você é responsável por aquilo que Deus te confiou. Olha, Deus, eu estou aqui, mas eu não deixei a minha família, eu não deixei as minhas obrigações, eu não deixei de ser um bom homem, uma boa mulher, de cumprir com os meus compromissos, eu não deixei de ser um homem de Deus, de me apresentar diante do Senhor todos os dias e clamar ao Senhor. Davi contou a história dele, e ele falou assim: eu matei um leão, eu matei um urso, e ele não trouxe nada para ele, porque ele falou assim: eu cuido das ovelhas do meu pai. Ele se dirigiu ao rei e disse assim: o meu Senhor, porque a marca do homem e da mulher que derruba gigantes é aquele que não atribui poder em si mesmo. E aí o poder de Deus se manifesta. Amém? Então ele contou a história dele, e ele falou assim: olha, eu já matei um leão, já matei um urso, e de mais a mais, esse cara aí não tem compromisso com Deus não, eu tenho. Uma vez eu fui orar com um cara, e ele ficou endemoniado, e ele falou assim: eu não vou sair, porque você está em pecado. E eu pensei, falei: ué, e ele começou a dar showzinho, eu não saio, eu não saio. Eu falei: agora ficou ruim para mim, ó. Eu olhei para ele não, né? Para aquele que estava nele. Eu falei assim: espera um pouquinho. E na frente dele, eu orei a Deus e falei: Deus, o Senhor já perdoou os meus pecados, eu não vivo em pecado, mas eu sei que em alguns momentos da nossa vida, mas eu não sou um pecador, porque eu não tenho uma vida deliberada do pecado, mas eu sei que eu tenho uma autoridade do Senhor sobre a minha vida. E eu voltei lá, e eu falei assim: em nome de Jesus, a autoridade que Deus me confiou, eu te repreendo agora. E se não tiver autoridade de Deus sobre a minha vida agora, você pode me bater, né? Eu falei: mas agora se tiver, você vai tomar uma surra no mundo espiritual. E aí, pela misericórdia de Deus, não foi eu que apanhei. E ele gritava: ah! Eu falei: em nome de Jesus. Mas sabe onde eu fiz isso? No cantinho da sala da igreja. Porque eu não precisava de um público para falar: o Ricardo é bom. Estava eu e Lorena, né? Talvez o Serginho, que sempre está por perto, né? Pronto. Porque Davi venceu os seus gigantes, foi lá no pasto, onde ninguém via.
Fala assim, mas eu tenho uma história. Irmãos, quando o inimigo se levantar contra a sua casa, quando o inimigo se levantar contra o seu casamento, quando o inimigo se levantar contra os seus filhos, o show que ele vai fazer vai para que todo mundo perceba que ele vai cair por terra em nome de Jesus. E aí você vai falar assim, eu tenho uma história. Eu tenho uma história e eu tenho uma unção de Deus sobre a minha vida. Esse teu servo matou tanto leão, quanto ele matou o urso também. E com esse não vai ser diferente. Porque não é o tamanho do gigante, é o tamanho da sua responsabilidade em viver aquilo que Deus confiou em você. Então vamos colocar uma roupa em você. Tem muitas pessoas que quebram no relacionamento, porque vivem um relacionamento de comparação. Tem muitas pessoas que quebram financeiramente, porque acham que prosperidade é andar como o outro anda. E não entende que a prosperidade de cada um ela é pessoal. Dão passos maior do que pode. Sabe o que aconteceu? Tudo bem, já que você quer vencer a guerra, então eu vou colocar sobre você uma roupa. E eles colocaram aquela roupa toda em Davi, e Davi olhou aqui e falou assim, fala assim, meu irmão, essa não é minha roupa. Essa não é minha roupa. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, e pôs um capacete de bronze na cabeça dele, e vestiu-o com uma coraça. Davi cingiu-se de espada, e sobre a armadura tentou andar. Irmão, você não vai andar com a armadura do outro. Aquilo que você acha que é bênção na vida do outro, talvez na sua não é. Relaxa. Deus tem uma unção especial sobre a sua vida. Às vezes a pessoa olha e fala assim, porque o dia que eu prosperar, e você não percebeu que o Senhor já te fez prosperar? Não, mas prosperar é o que, olha lá, é com aquela roupa, com aquela lá você não vai conseguir andar. Você vai trocar os pés, você vai tropeçar, você vai cair, porque Deus tem uma porção especial para cada um. E nessa porção Ele vai cuidar de você em tudo que você precisar. Sabe o que Davi fez? Davi falou assim, eu não dou conta de andar com isso. Eu não posso usar isso. Não posso andar com isso, porque eu nunca usei isso. Não inventa demais, irmãos. Davi era pastor de ovelha. E o que pastor de ovelha tem nas suas mãos? Davi pegou, tirou tudo aquilo sobre si, pegou um cajado na mão e pegou 5 pedras. Sabe de uma coisa? Davi não deu conta de usar armadura, mas ele tinha autoridade de Deus, ele tinha um cajado. Deus colocou um cajado sobre sua mão. E é com esse cajado que você vai vencer. Essa autoridade que Deus te deu. Mas algo interessante é que o inimigo se levanta para dar show. E quando Davi se apresenta perante o gigante, e ele levanta, olha para aquele menino e fala assim, o que é isso? Já não bastasse Eliabe tentando menosprezar Davi, agora o gigante olha para ele e fala assim, por acaso eu sou um cachorro para você vir comigo com um pedaço de pau? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, para quem não entende a unção de Deus que está na sua vida, é um pedaço de pau, mas para a sua vida é a unção de Deus, é o cajado que Deus te deu, amém? Então não se preocupe se as pessoas olharem para você e falar, você está com um pedaço de pau na mão? Para você isso é, mas para mim é a unção de Deus. Para mim é a autoridade que Deus me deu. E se tiver na mão do outro não funciona. Porque essa autoridade Deus deu para mim, Deus deu para você. Então o gigante olha para ele e fala assim, por acaso eu sou um cachorro para você vir até comigo com um pedaço de pau e com pedra? Mas Davi permaneceu firme, porque o inimigo tenta nos intimidar. E Davi disse o seguinte, você vem contra mim com espada e lança e escudo, eu porém vou contra você em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Irmãos, homem de Deus não aceita afronta, mas não é afronta pessoal. Tem muita gente que acha que vai vencer para provar que o outro estava errado. Misericórdia. Ou para provar que você é melhor do que aquele que você julga não ter Deus ou não ter unção. Davi, ele tinha unção de rei, mas ele era servo, ele era pastor de ovelha. Ele tinha unção de rei, mas ele não usou a espada, ele usou cajado.
Davi falava para todo mundo que ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele não falava que tinha rebanho. Ele se referia a Saul como meu senhor, e não como aquele que eu estou esperando você cair. Essa é a diferença. E Davi falou assim: olha, agora eu vou te derrubar, sabe por quê? Porque você afrontou o meu Deus. É só por isso. É só por isso que você vai morrer, porque você está se levantando e afrontando o meu Deus. E você é um incircunciso, você não tem compromisso nenhum com Deus. E Saul, com aquele jeito, pensando: esse aí vai ser uma guerra sem graça. Porque não vai dar nem código. Como é que eu vou brigar com um menino desse? Deixa eu te falar uma coisa: sua guerra não é contra sua sogra, seus amigos, seus familiares, seu patrão. Você tem que dar foco na sua guerra. E de tudo que eu quero que você pense aqui essa noite, é que você precisa focar e pensar qual é a guerra gigante que eu tenho que vencer. Porque se eu vencer essa, as outras vão ficar mais fáceis. Quando a gente tem uma tarefa para executar, a tendência de cada um de nós é começar pelo mais fácil, né? Eu já sou o contrário. O que é o mais difícil? Vamos começar pelo difícil. Porque depois de uma grande experiência de vitória, o resto é fichinho. Agora, o risco que eu corro de querer resolver o mais fácil é me acostumar a lutar só as guerras pequenas. E aí eu nunca vou alcançar aquele lugar que Deus tem para a minha vida. Amém? E assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e uma pedra, e o derrubou e o matou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com que Davi matou o gigante? Fala em voz alta. Hã? Quem acha que é com uma pedra? Quem acha que não é com uma pedra? Está equilibrado aí, né? Então vamos lá. Assim Davi derrotou os filisteus com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão. Por isso, correu, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada, tirou dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Você é ungido de Deus. Não se abale com os Eliabes. Você tem uma unção de Deus. Não force a situação, porque o Senhor vai te levar para elas. Fique tranquilo. Quando você tiver um grande desafio na vida, não pense que é a tentação do inimigo. Porque quando você está perto de momentos decisivos na sua vida, não é o diabo que está trabalhando, mas é Deus que está te promovendo. Apenas entenda que você tem unção de Deus sobre sua vida. Quando você estiver sendo levado assim para um enfrentamento que você nunca passou, não vá nessa luta como alguém derrotado, mas vai nessa luta com a autoridade, entendendo: peraí, esse gigante vai cair. Quando levantar uma afronta contra a sua vida, não se sinta intimidado, mas se sinta desafiado pelo próprio Deus a encarar aquele momento, a passar por aquele momento e falar assim: em nome de Jesus, isso vai cair. E eu nunca mais vou enfrentar esse gigante. E a minha história vai ser marcada do antes e o depois. Tem gente que vive anos e anos na vida e morre de medo de enfrentar algumas situações. Fala de muitos assuntos, fala de muitas coisas e histórias, mas não tem coragem de tratar aquela história que realmente trava a vida dela. Quem está entendendo? E chega um momento que a gente precisa encarar isso. Não precisa... As pessoas não precisam acreditar na sua história. Você precisa contar a sua história. Você não precisa provar a sua história para ninguém, porque as pessoas verão a sua história. Não use armas erradas. Não fique buscando estratégias que Deus não te deu. Use armas corretas. Não se enquadre, mas seja você aquele, como Davi, um homem simples, que não perdeu a sua identidade, mas que com aquilo que Deus tinha levantado ele, lá em silêncio, ele usou no momento crucial. Não mude o seu padrão olhando para o padrão do outro,
Porque se você mudar o padrão, você não vai conseguir andar. Se na mão do outro é um pedaço de pau, na sua mão é o cajado de Deus. É a autoridade que Deus te deu. Amém? Seja alguém que tenha discernimento sobre todas as coisas. No momento decisivo da sua vida, seja alguém posicionado naquilo que Deus já te confiou. Não inventa história. Fala para o seu irmão, não inventa história. Não se deslumbre com as armas dos outros. Não invente coisa que não é sua. Algumas pessoas, às vezes, hoje nem tanto, mas às vezes as pessoas diziam assim, olha, na hora de você pregar, você tem que dar mais uns gritos, você tem que, dar uns pulos. Eu falo, irmão, bem que eu queria, mas não é minha roupa. Não, mas você tem que dar uns gritos assim, eu vou tentar aqui, viu, irmão, para ninguém assustar. Você tem que dar uns, glória a Deus! Eu falo, não é meu jeito, eu vou estar forçado. Foi assim que Deus me confiou. Não, mas você tinha que fazer assim, irmão, minha roupa é essa. Não, mas você não pode falar tão calmo. Irmão, mas se eu falar muito mais do que isso, eu vou estar forçando. Ninguém vai conseguir me ouvir, porque não vai ser eu. Não, mas aí você tem que fazer assim. Irmãos, qual é a sua roupa? Qual é a autoridade que Deus te confiou? Qual que é a sua marca? Existe uma unção sobre a sua vida. E para a gente caminhar, faça tudo com responsabilidade. Deus tem sido fiel com a minha casa. E Ele vai acrescentando muitas coisas. Mas eu tenho que lembrar das responsabilidades que eu já tenho. Quantas vezes as pessoas se apresentam e falam assim, sabe por que eu não fiz isso? Porque eu estava fazendo outra coisa. Não, irmãos, você tem que ser fiel em todas as coisas que Deus te confiou. Por que você sumiu da igreja? Não, porque agora eu estou focado em outras coisas. Porque agora, irmãos, não se perca no meio do caminho. Então, Davi, ele derrubou aquele homem e ele foi muito recompensado. Faça com excelência, faça com alegria, seja responsável sobre tudo aquilo que Deus confiou na sua vida. E o último texto que eu quero ler é que Davi derrubou aquele gigante através da unção que havia sobre ele. E aí, por último, ele o matou com o quê? Fala em voz alta. Com o quê? Nossa, eu vou dar a chance para vocês responderem. Ele matou o gigante com o quê? E o que é espada? O que é espada? A espada é a palavra de Deus. E ela corta de uma maneira mais afiada, ela separa como juntas e medulas. Sabe como que você vence o gigante na sua vida? Fala assim, com a espada. Com a palavra de Deus. Você está com medo? Usa a espada. Porque Davi, ele derrubou o gigante com as pedradas.